Nas selvas da Indonésia, pesquisadores descobriram uma estrutura que poderia mudar a história humana para sempre. Se os resultados da pesquisa até agora estiverem corretos, então a pirâmide Gunung Padang é nada menos que a estrutura mais antiga da Terra. E neste vídeo, nós damos uma olhada em todos os fatos em torno desta descoberta emocionante e as implicações para a ciência. A descoberta de Gunung Padang. Em 1914, o arquipélago insular da Indonésia era uma colônia dos holandeses. Os colonos europeus cultivavam cana-de-açúcar e tabaco em grandes fazendas, e os brancos raramente entravam na selva. Havia exceções, porém, um dia um holandês que estava particularmente interessado nas antiguidades e nas lendas dos nativos fez um extenso passeio pela selva. Seu objetivo era, claro, ele queria encontrar o Palácio Perdido, que, de acordo com a lenda, tinha sido construído por um rei místico. Nas profundezas da selva, o homem encontrou uma grande colina com uma estrutura que se assemelhava a degraus. O homem subiu e encontrou pesados blocos de pedra verticais no topo do morro, espalhados em todas as direções. No entanto, era bastante óbvio para este homem que uma estrutura feita pelo homem já havia ficado neste local. E, imediatamente, o sortudo descobridor escreveu uma carta ao seu governo. Nela, o homem, cujo nome infelizmente não sobreviveu, pediu o financiamento de uma expedição. Nesse mesmo ano, um primeiro relatório sobre o achado extraordinário apareceu em um relatório do Departamento de Antiguidades holandês. Embora a expedição estivesse planejada, ela nunca aconteceu. Devido à agitação nas colônias da Indonésia e às duas guerras mundiais, o achado foi esquecido. A Indonésia se tornou independente em 1949 e os holandeses tiveram que deixar o país. Não foi até 1979 que o local foi redescoberto. A cerca de 30 quilômetros da cidade de Cianjur e a 90 quilômetros da capital indonésia, Jakarta, os locais encontraram acidentalmente a estrutura que era chamada de Gunung Padang em suas lendas. Os descobridores contataram os funcionários da Autoridade Nacional de Antiguidades e pouco depois foi realizado o primeiro trabalho de pesquisa na montanha. A incrível estrutura de Gunung Padang. Nos anos que se seguiram à redescoberta do local, os especialistas indonésios encontraram pela primeira vez uma grande quantidade de blocos de pedra. Eles também chegaram à conclusão de que as cavernas de pedra, que tinham entre 25 e 40 centímetros de largura e cerca de 1,5 metro de altura, não tinham sido colocadas ali por acaso. As pedras claramente não tinham sido feitas por humanos. Entretanto, elas foram obviamente trazidas para este lugar exposto de propósito e em grandes quantidades e colocadas em certos arranjos. Isto sugeriu inicialmente uma cultura megalítica primitiva, a rocha andesita, uma rocha de origem vulcânica. Sob certas circunstâncias, a andesita pode secar de tal forma que se forma estritamente geométrica ou fica tipicamente alongada. As pedras vieram de um vulcão próximo. Entretanto, surgiu a questão de quem tinha arrastado os blocos de pedra, pesando em média 250 quilos, para este local e por quê. Alguns dos blocos até pesam mais de 600 quilos. A movimentação de tais pedras requer algum tipo de técnica. Inicialmente, arqueólogos e historiadores dataram a construção de Gunung Padang até a Idade do Bronze. Por volta de 2500 a 1500 a.C., uma cultura megalítica se encaixava no quadro científico. Mas então tudo isso saiu muito diferente, e a ciência ainda se depara com um quebra-cabeça quase inacreditável em Gunung Padang. As descobertas de Danny Hillman Natavijaya. Alguns anos atrás, o site de Gunung Padang foi mais uma vez minuciosamente examinado por um cientista. Quando o geólogo Danny Hillman Natavijaya viu fotos do local, ele imediatamente notou que a colina de Gunung Padang não se encaixava em nada com o resto do local. Danny Natavijaya intuitivamente viu imediatamente o que todos os outros cientistas não tinham visto até então. Gunung Padang não era apenas uma coleção de megalíticos em uma colina natural. O geólogo imediatamente suspeitou que a montanha inteira tinha sido construída por humanos. 9 escavações revelaram novas camadas de uma verdadeira estrutura maciça sob a camada superior. Sob o arranjo aparentemente primitivo de cavernas de pedra, construções elaboradas de salas, corredores e degraus foram reveladas. Pouco a pouco, foi reconstruída uma estrutura que surpreendeu os pesquisadores. A camada superior da montanha aparentemente consistia de 5 terraços ou pátios separados, cada um conectado por uma escada ascendente marcada por pilares.
Na forma de uma pirâmide escalonada, os terraços subiram a uma altura de cerca de 960 metros acima do nível do mar. Gunung Padang ocupa uma área total de cerca de 900 metros quadrados. Mas as descobertas do geólogo Dani Natavidjadja estavam longe do fim. O homem tinha se maravilhado com o fato de a estrutura do edifício ter se tornado mais fina por dentro e mostrado evidência de construção avançada. Estava claro para ele que Gunung Padang não poderia ter sido um local sagrado de uma cultura megalítica primitiva. A equipe de Dani Natavidjadja empreendeu mais escavações e perfuração do núcleo. O que os pesquisadores encontraram ainda é difícil de entender para o mundo dos cientistas. A perfuração tem produzido evidências de que Gunung Padang é uma estrutura multinível que foi construída camada por camada em fases sucessivas. As estruturas na superfície foram construídas entre 4.700 e 2.800 a.C., um pouco mais abaixo há estruturas que datam de aproximadamente 9.600 a.C., e nas camadas mais profundas, a estrutura Gunung Padang foi construída por volta de 22.000 a.C. Entre geólogos, historiadores e arqueólogos, estes resultados desencadearam uma discussão acalorada. A precisão das descobertas dos pesquisadores indonésios foi duvidada em todo o mundo, e Dani Natavidjadja foi chamado de incompetente ou mesmo uma fraude. Natavidjadja respondeu publicamente às acusações e hostilidades várias vezes. Ele sempre se manteve fiel às suas descobertas. Eu não contesto que os megalíticos na superfície têm menos de 5.000 anos, mas eu suspeito que eles foram trazidos aqui porque Gunung Padang sempre foi reconhecido como um lugar sagrado. As camadas mais profundas da estrutura têm entre 12.000 e mais de 20.000 anos de idade e são as mais importantes. Elas têm implicações potencialmente revolucionárias para nossa compreensão da história e eu acho que é importante que as exploremos adequadamente. Apesar das vozes dos críticos, o pesquisador não parou e o governo continuou a apoiar o trabalho de Natavidjadja. Os responsáveis em Jakarta sabiam muito bem que seria uma sensação enorme se a Indonésia tivesse uma estrutura histórica muito mais antiga do que as pirâmides egípcias, e possivelmente também uma prova de que uma civilização avançada já existia no Sudeste Asiático muito antes das conhecidas civilizações avançadas do Ocidente. O presidente pessoalmente defendeu a continuação do trabalho na pirâmide de Gunung Padang. Arqueólogos e historiadores colocam as construções e estruturas megalíticas dentro da Idade do Bronze. Incríveis achados na selva. Graças aos novos fundos, as escavações puderam continuar e o que os pesquisadores encontraram realmente superou todas as expectativas. Em camadas de 7.000 anos de estrutura, os pesquisadores encontraram joias, cerâmica, armas e até moedas. Isto significa que estas moedas datam de 5.000 a.C. Até agora, no entanto, a história nos diz que a primeira cunhagem só apareceu por volta de 600 a.C., em tempos antigos. Isso significa que as moedas indonésias são mais de 4.000 anos mais velhas. Mas as incríveis descobertas estavam longe de ter terminado. As camadas mais profundas da pedra da pirâmide haviam sido construídas com uma mistura de cimento que continha argila, sílica e ferro. O uso do cimento atesta uma cultura extremamente avançada e aparentemente essas pessoas conheciam técnicas de fundição pelas quais podiam extrair o metal 5.000 anos antes da Idade do Ferro. Descobertas mais fantásticas. Posteriormente, uma série de pesquisadores alternativos também ocuparam a pirâmide e investigaram vários aspectos, tais como a orientação de acordo com certos pontos cardeais e o possível uso da pirâmide como um edifício sagrado. Lendas circulavam entre os locais sobre este lugar, dizendo que ele traria cura e sabedoria. Gunung Padang se traduz como a montanha iluminada. Desde sua descoberta, as pessoas têm vindo a este lugar para desfrutar do poder especial ou para meditar sobre a pirâmide. Usando equipamentos modernos, os parapesquisadores encontraram estruturas sonoras emanando da pirâmide no local, e estas correspondem exatamente à escala ocidental e harmonias sonoras, que eram chamadas de sons sagrados ou frequências das estrelas nos tempos antigos por estudiosos como Pitágoras. Parece verdadeiramente incrível que as pessoas no Sudeste Asiático soubessem e usassem essas frequências milhares de anos antes dos antigos gregos. Seria um conhecimento realmente incrível. A lenda do rei Sunda. Na Indonésia e nas Filipinas, há inúmeras histórias de uma grande enchente que causou o afundamento de grandes partes da Ásia. Pesquisadores descobriram que a Indonésia, que hoje consiste de inúmeras ilhas espalhadas, tinha uma conexão com o continente há 10.000 anos.
Naquela época, o nível do mar ainda estava a cerca de 120 metros mais baixo. O continente era considerado o Reino de Sunda, e de acordo com lendas, o rei de Sunda tinha Gunung Padang construído como seu palácio. De acordo com as lendas, Gunung Padang afundou nas enchentes. Só pode ter sido que a elevação do nível do mar separou as ilhas de Sumatra e Java do Reino de Sunda. Na época em que as ilhas foram formadas, as pessoas não viram que Gunung Padang tinha sobrevivido. Somente então havia um mar entre o povo de Sunda e a ilha. Então, Gunung Padang poderia realmente ser a estrutura mais antiga conhecida na Terra do momento e virar a historiografia sobre sua cabeça. No momento, isto até parece provável, porque novas evidências também surgiram em outros lugares, ao redor do mundo, de que a cultura humana já tinha produzido civilizações altamente desenvolvidas antes da última era glacial. Göbekli Tepe, na Turquia, é um complexo de montes que se assemelha muito a Gunung Padang. Em 1995, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt viu de forma semelhante ao indonésio Dani Natavidjadja que a montanha supostamente natural era de fato uma estrutura. Durante escavações sob o relativamente jovem e antigo assentamento na colina, arqueólogos encontraram muitas outras estruturas datadas de 9.600 a 8.200 a.C. Entre os achados mais impressionantes estão megalíticos, com 5,5 metros de altura e 15 toneladas de peso, que mostram estranhos símbolos e representações de animais, como leões, insetos e javalis. Estes locais são 5.000 anos mais velhos que Stonehenge, e mais uma vez, temos que nos perguntar como os humanos foram capazes de criar tais blocos de pedra naquela época. Talvez mais trabalho no Gunung Padang e outros achados nos deem uma resposta conclusiva em breve. E conte pra gente agora o que você acha sobre estas estruturas incomuns na Indonésia. Você acredita que a história da humanidade é muito mais antiga e muito diferente do que nos dizem os livros didáticos? Escreva pra gente a sua opinião pessoal nos comentários.